Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, nessa quinta-feira, para a gente continuar falando do jogo Santos Internacional. O jogo não acabou, não. Sabe por quê? Teve um pênalti pro Santos, vocês sabiam? Vocês sabiam disso? Tá aí, a jogada tá aí, rodando. A jogada está rodando nas redes sociais. Tá no Instagram, tá no TikTok, tá no Twitter, tá em tudo quanto é lugar. Teve um pênalti pro Santos ontem, que não foi marcado e nem sequer foi olhado pelo VAR. Nem sequer foi analisado pelo VAR. Uma vergonha. Uma vergonha. Vamos falar sobre tudo isso, vamos falar sobre Neymar, escalação e bastante coisa, tá bom? Voltas pro jogo contra o Sport no sábado, mas antes eu queria pedir para vocês, como eu sempre faço, se inscrevam no canal. Inscreve no canal, se você conhece alguém que não está inscrito, conta para eles. E aí fala, se inscreve, o canal do Sormani é importante. Então se inscreve no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo. Tudo isso é fundamental para fazer esse vídeo crescer, esse canal crescer. Gente, é o seguinte. Na verdade, o primeiro contato com esse lance aí, que eu falei para vocês, tá? Vocês acham em qualquer lugar? Foi hoje à tarde, uma pessoa que eu conheço de dentro da CBF ligou para mim. E ligou para mim para dizer o seguinte: senhor, mano, você está sabendo, o Santos fez um protesto. O Santos fez um protesto na CBF. Aí eu não tinha visto esse vídeo ainda, eu falei, mas protesto por quê? O que aconteceu de errado no jogo de ontem? A bola do Neymar não entrou, o pênalti contra o Santos foi. Mas troco do quê? Falou assim, teve um lance de penalidade a favor do Santos que não foi marcado. Aí essa pessoa passou para mim, pro meu WhatsApp, o lance. Aí eu vi o lance. Dá uma olhada aí. Vocês estão vendo aí? Olha aí, o braço é um chute do David Washington. Olha o braço do jogador do Internacional aberto, a bola bate nesse braço. Eu tirei uma foto, porque eu não posso colocar o lance aqui, porque senão o YouTube derruba esse vídeo. Não posso, entendeu? É norma, diretriz, não posso fazer isso. Então eu tirei o quê? Uma foto. Vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo aí. A bola bate no corpo do jogador do Internacional e depois bate na mão dele. Bom, então, repito, o Santos fez um protesto esta tarde, na tarde desta quinta-feira, na CBF, em relação a não, pelo menos, avaliação desse lance por parte da arbitragem. Aí o que eu fiz? Eu peguei e liguei para minha amiga Renata Ruel, minha ex-companheira de ESPN, ela foi árbitro auxiliar, né, bandeirinha, como a gente fala por aí, e para mim ela é uma das, é a pessoa que eu mais tenho contato, que eu mais curto para conversar sobre arbitragem e tal. Nós temos um canal muito interessante e a gente troca muita mensagem sobre isso. E eu acho ela muito competente. Para mim é a melhor de todas. Para mim é a Renata Ruel. Aí eu peguei e mandei o lance, na hora que eu vi, mandei para ela. Falei, oi Rê, tudo bem? Isso é pênalti? Aí ela respondeu na sequência. Oiê, tudo bem? E você? Ela falou, a bola desvia no pé antes e vai para o braço de repente, o que considera fator surpresa com curta distância. Quando se considera que o braço já estava em posição antinatural, não importa o desvio. Mas a arbitragem, além de tudo, vai dizer que era um braço de apoio. Ou seja, ela vai usar o fator desvio no pé, distância curta, braço de apoio para não marcação. Mas já vimos a arbitragem marcar lances semelhantes, por isso cabe a discussão. Aí eu falei para ela, Rê, esse lance nem sequer foi avaliado. Nem sequer foi avaliado. Aí ela falou para mim, o VAR poderia ter chamado o árbitro para definir, pois ele, o árbitro, não deve ter visto essa mão na hora do jogo, no campo. Eu falei, com certeza não viu, pelo lance que você vê na televisão, o árbitro está com o corpo do jogador do Internacional encobre. Eu falei, com certeza não viu. Aí ela falou assim para mim, senhor Mani, se você não considera essa mão de apoio, isso é pênalti, mesmo desviando no pé. Aí eu falei para ela, para mim não é mão de apoio. O que você achou? Ela respondeu para mim, eu também acho que não é. E bloqueia a passagem da bola. Não é que a bola ia em direção ao gol, isso não existe na regra. Bloqueia a passagem da bola. Portanto, na avaliação dela, foi pênalti. Mas o que mais chama a atenção nessa história toda é que o VAR não chamou o árbitro da partida, o Lucas Paulo Torezin, do Paraná, para olhar o lance. Porque o cara não viu o jogo. Mas o VAR, capitaneado pelo Marco Aurélio Augusto Fázekas Ferreira, de Minas Gerais, não chamou. Não chamou.
Isso foi logo depois do segundo gol do Internacional. Se o árbitro marca o pênalti, que acho que ele deveria ter marcado, porque foi pênalti, na minha opinião, na opinião dela, e se vocês conversarem com qualquer um, acho que a maioria vai dizer que foi pênalti. Qualquer um que já militou, que é árbitro, comentarista, vai dizer que foi pênalti. Se marca esse pênalti e o Neymar converte em gol, o Santos teria pelo menos 25 minutos para tentar empatar o jogo. Podia empatar e virar o jogo. Porque vocês viram o que aconteceu com o gol do Barreal nos acréscimos. A vida cresceu e por pouco o Neymar não empatou no final do jogo, quando aquela bola bateu na trave e passeou por toda a linha e o Rocher foi lá e pegou. Entendeu? Então esse é um lance claro, é uma situação clara de dano ao Santos Futebol Clube. Claríssimo. O Internacional não tem nada a ver com isso. Lógico. Isso foi um erro do VAR, do Marco Aurélio Augusto Fázegas Ferreira, de Minas Gerais, que não chamou o Lucas Paulo Torrezinho do Paraná, que era o árbitro do jogo, para olhar. Ô Lucas, vem dar uma olhada aqui, velho. Tem uma mão aqui. O que você acha? Ele é o árbitro. O VAR não pode apitar. O VAR tem que olhar e chamar a arbitragem. Você não viu esse lance? Vem dar uma olhada, meu companheiro. O Torrezinho podia olhar e falar assim, não, foi pênalti. Foi pênalti, porque não é apoio. Então, o braço está numa posição antinatural, como foi o braço do Escobar, foi pênalti para o Internacional, entendeu? E marcaria o pênalti. Aí, faz 2-1 ali, como é que faz? Com 25 minutos de jogo pela frente. O Santos quase empatou o jogo em 3 minutos. Fez o gol com o Barreal e depois teve aquela jogada com o Neymar. Então, gente, quando o Santos viu esse lance, ele foi à CBF e essa pessoa com quem eu tenho contato dentro da CBF me informou hoje à tarde. O Santos entrou com protesto por conta desse lance. E vale protestar. Porque, sabe, o Santos está numa situação muito difícil no campeonato. Muito complicada no Campeonato Brasileiro. E esse era um jogo que, se o Santos pelo menos empata, ele já não estava na zona do rebaixamento. Ele estava fora. Entendeu? Mas não foi concedido ao Santos o direito de olhar, o direito de ter esse lance considerado pela arbitragem. Porque, repito, Marco Aurélio, guardem bem esse nome, Marco Aurélio Augusto Fázegas Ferreira, de Minas Gerais, não fez o que ele deveria ter feito. Ou seja, a obrigação dele era chamar o árbitro. Ele não chamou. Não é possível que ele não viu isso. Não é possível. Se ele não viu, ele moscou. Se ele viu, ele estava desatento. E se moscou e estava desatento, não pode ser escalado para trabalhar em jogos de futebol. Tem que ser suspenso. Porque é a obrigação do VAR. O Marco Aurélio não pode julgar esse lance. Quem tem que julgar esse lance, porque a bola bate na mão do zagueiro do Internacional. Quem tem que julgar esse lance é o árbitro, o Lucas Paulo Torrezinho. E não o Marco Aurélio Augusto Fázegas Ferreira. Não é ele. Ele tem que chamar, escuta, teve uma mão aqui, vem dar uma olhada. O que você acha? E tem que calar a boca. Porque quem tem que decidir é o árbitro. Porque normalmente o VAR aqui no Brasil fica, olha, aconteceu isso, olha, aconteceu aquilo. O VAR não tem que se meter em nada. Tem que deixar o árbitro tranquilo para decidir empate. Se o árbitro quiser pedir um palpite, uma opinião, ele tem todo o direito. Mas o VAR não tem o direito de palpitar em nada. Nada. E esse lance era um lance para a gente ter visto o árbitro da partida analisar. E o Santos não teve esse pênalti marcado. Poderia ter empatado? Poderia. Poderia ter vencido? Poderia ter virado o jogo. Poderia ter perdido de 4? Poderia também, a gente não sabe. Mas esse pênalti, essa jogada, deveria ter sido olhada pelo árbitro. Tá bom? E por conta disso, irritado depois de tudo que aconteceu ontem, com essa derrota, o Santos entrou nessa tarde, repito, com um protesto na CBF, em função de nem sequer esse lance ter sido avaliado pelo árbitro da partida. Repito, nome do VAR, Marco Aurélio Augusto Fázegas Ferreira, de Minas Gerais. Esse cara tem que ser suspenso, gente. Por não chamar o árbitro para olhar esse lance. Ô, dona CBF, quem é o camarada aí da comissão de arbitragem? Quem é o camarada da comissão de arbitragem? Esse cara tem que chamar esse Marco Aurélio e fazer isso. Vem cá, senta aqui no meu colo. Vem cá. Você vai ser afastado, meu companheiro. Vai ser afastado porque você dormiu no lance. Você moscou. Você devia estar tomando um café naquela hora quando você devia estar olhando o jogo.
esse lance não foi chamado. Tá bom? Gente, outra coisa que é importante que eu queria falar para vocês, ainda em relação ao jogo de ontem. Vocês viram, todo mundo viu, né? Saiu em tudo quanto é lugar, o bate-boca do Neymar com o torcedor do Santos que estava lá. Esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui. Deixa eu ver. Não, já foi, não interessa o nome dele. É um cara que mora, acho que em São Miguel Paulista, tá? E foi lá, depois fez um vídeo, pediu desculpas, que xingou o Neymar, mas também foi xingado, que ele gastou R$1.500 para ir até Santos. Companheiro, é o que custa. Não tem dinheiro, não quer gastar, fica em casa. Se nada justifica. O dinheiro nenhum no mundo justifica você ir para o campo e fazer o que você fez. Tá? Porque você, é a segunda vez que você faz isso. Porque eu estava lendo aqui a matéria do UOL, aquela confusão com o Danilo, segundo a matéria do UOL, foi você que fez, você que começou. Que o Neymar foi para lá, em cima de você. Pô, respeita o cara, respeita a história. E agora você fez a mesma coisa com o Neymar. O Neymar errou? Errou. Errou. Não devia ter feito nada. Você não pode dar importância para isso. Não pode. Mas eu não vou julgar ninguém, porque eu também talvez tivesse reagido do mesmo jeito, porque eu sou assim, estourado. Eu talvez tivesse feito alguma coisa. Não vou dizer, o Neymar, sabe, olhando friamente. Você vai, não, o Neymar não devia ter feito isso. Nem naquele jogo contra o Flamengo e nem ontem. Nenhum dos dois. Mas esse é um cara chato. É um cara chato. É um cara que vai perturbar. Gastou nada, dinheiro nenhum justifica você xingar e ofender as pessoas. Não justifica. Você pode torcer, você pode cobrar o time. Agora, xingar, não pode. A matéria que a gente viu aí, a leitura labial que foi feita, você xingou o Neymar te xingou de volta. Aconteceu também no jogo contra o Flamengo em relação ao Danilo. Pô, o Danilo fez um gol na vitória contra o Peñarol, deu tiro da Libertadores pro Santos. Garanto que você vibrou. Mas você chama o cara de mercenário. Você fez isso. Bom, enfim. O cara errou, o torcedor errou, o Neymar também errou. Também errou. Esse xingamento da arquibancada tem que entrar por esse ouvido e sair por esse aqui. E se entrou por esse, tem que sair por esse daqui. Neymar errou. Não é possível que um líder, um capitão, uma pessoa tão experiente como o Neymar, com 3 Copas do Mundo nas costas, caia nessa cilada. Porque isso é uma cilada. Não é possível, Neymar. Não é possível. Você errou, você foi muito mal. Tá? O cara errou. O erro dele não justifica o seu. O cara é uma mala. O erro dele, a chatice dele, não justifica você fazer o que você fez. Você errou, Neymar. Você tem que demonstrar tranquilidade. Aliás, você não tem demonstrado tranquilidade em campo. Uma pessoa falou para mim que nota que o David Washington está inseguro em campo por conta das suas cobranças insistentes em relação ao menino. Essa pessoa falou para mim. Eu falei para essa pessoa, eu não acho, porque pelo que eu vi ali no lance contra o Flamengo, contra o Internacional, que resultou o gol, o Neymar não falou nada demais. O Neymar falou, toca, e falou um palavrão depois. Tá? Mas é o seguinte, aí o Neymar se manifestou. Tá aqui. Aí tá no Instagram dele. No calor da emoção é difícil controlar sentimentos quando você é ofendido de forma injusta. E eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo. Ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não. E tem todo o direito de vaiar. O que ele não pode fazer é me ofender. E eu concordo com o Neymar. Do jeito que ele me ofendeu. Aí ele abre parênteses. Infelizmente, na hora, eu só escutei ele falando. O jogo estava parado. Falar que eu sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família, amigos, desculpa, mas é difícil controlar. Mesmo sabendo que eu tenho que me controlar. Entendeu? Por isso que eu falei. Eu não vou criticar porque eu também talvez fizesse a mesma coisa. Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo. E no dia que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que eu estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair. É isso que nós queremos? Tá aí. Ele fez uma ameaça que eu acho que ele devia ter feito. Eu acho que aí o Neymar foi mal. Santos Futebol Clube é uma das minhas maiores paixões. E enquanto eu tiver forças, eu vou fazer o meu melhor por esse clube. Vou correr, lutar, gritar e até brigar, se for possível, para conseguir colocar o Santos onde ele merece estar.
Saudações, nação santista. Tá aí, tá? Então, o torcedor errou, o Neymar também errou. Ele pede desculpas não, ele se manifesta sobre o episódio, mas acho que ele foi mal também quando ele fala: no dia que a torcida achar que eu não posso mais ajudar, ou que eu estou prejudicando o clube, de alguma maneira, de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e ir embora. Isso é uma ameaça velada. Eu não achei legal ele ter escrito isso. Eu acho que se ele deveria ter omitido isso. Tudo que ele escreveu, bacana. Esse parágrafo, ele foi mal demais. Entendeu? Tá aí, então, a menção do que ocorreu ontem no jogo porque eu até nem comentei ontem na live, porque eu não vi. E a manifestação do Neymar. Tá bom? Outra coisa, gente, que é muito importante eu falar para vocês aqui. Santos e Vasco, dia 17 de agosto. Santos e Vasco, 17 de agosto, vai ser no Morumbi. Praticamente tudo acertado. O Santos entrou com um pedido na CBF, nessa mesma, hoje mesmo, né, que o Santos entrou lá para fazer o protesto da arbitragem, já aproveitou e já solicitou esse jogo. Qual é a jogada? Esse jogo é no domingo, dia 17 de agosto. O Palmeiras vai jogar contra o Botafogo no Rio. O São Paulo vai jogar fora contra o Sport no Recife. Aqui em São Paulo vamos ser Corinthians e Bahia. E o jogo do Santos está marcado lá para a Vila Belmiro. Só que toda a rodada, até esse momento, ela não foi desmembrada. Essa rodada vai ser desmembrada ainda. Então, o Santos pode jogar com o Vasco no sábado, por exemplo. Desde que o Vasco não jogue na 19ª rodada, na quinta-feira. Essa rodada, perdão, nem vai ter jogo no meio de semana. Porque vai ter jogo da Copa do Brasil ou da Libertadores, alguma coisa no meio de semana. Então, esse é um jogo mole para a CBF marcar para São Paulo. E pelo que essa pessoa falou para mim, esse jogo vai ser marcado para São Paulo. Ou seja, o Santos vai jogar contra o Juventude no Morumbi e vai jogar também no Morumbi contra o Vasco. Serão 2 jogos seguidos. Essa é uma grande notícia. E tomara que até lá o Santos já tenha melhorado a posição dele na tabela. Porque eu estou temendo muito por esse jogo contra o Juventude. De ter meia dúzia de gato pingado no Morumbi. Porque vai jogar com o Sport domingo. Eu já falei para vocês no vídeo de ontem. Não me espanta se o Santos perder esse jogo. Não me espanta. Com esse técnico que nós temos, não me espanta. Tá? Então, Santos e Vasco, 17 de agosto. Pode ser 16 ou 17 de agosto. Vai ser no Morumbi. Tá bom? E por falar em jogo contra o Sport, o Santos vai ter à disposição o Gustavo Cavalheiro, que é o jogador paraguaio que foi contratado. Ele saiu hoje no bid, ou seja, está à disposição. Vai viajar com o grupo, vai ser relacionado. A pessoa com quem eu tenho minha fonte lá em Santos, no Santos, falou para mim: Chomani vai. Eu perguntei: vai ser titular? Eu falei assim: isso eu não sei. Falei: esse cara não tive você, porque esse técnico aí é estagiário, pô, você é capaz de você fazer coisa melhor que ele. Aí ó, nós dois demos risada. Entendeu? Se o Cavalheiro vai jogar, o Guilherme não joga. O Santos informou hoje que o Guilherme não vai jogar, por conta da porrada que ele tomou do Vitão no jogo de ontem. Nem cartão amarelo o Vitão tomou, hein? Se eu não estou enganado, nem cartão amarelo ele tomou. Ele tomou, eu acho que foi numa outra jogada. Nessa, poderia ter, que aliás, eu acho que foi, que antecedeu essa jogada. E que se ele fosse tomar um cartão amarelo, seria o vermelho. Não me lembro direito, mas vamos pensar um pouquinho nisso. Tá bom? E para esse jogo, se o Cavalheiro vai estar lá com a delegação e o Guilherme está fora, o Rincon volta. O Rincon vai voltar. Entendeu? Então, como é que fica? Para muita gente, o Schmidt jogou muito bem. Também acho. Jogou muito bem. Mas o Rincon vinha jogando bem. Não é justo você tirar o Rincon do time por causa de uma boa atuação do Schmidt. Aí ele vai lá no jogo seguinte, joga mal, você fala: o Schmidt. Pô, resolveram tirar o cara. Fizeram uma campanha para botar o Schmidt para jogar. Agora aguenta. Deixa o Rincon quieto. Você quer aproveitar o bom tempo, que entrou bem no jogo de ontem? Entrou bem no jogo de ontem. Mas só que o Kleber Xavier não vê o bom tempo como um segundo volante. Ele vê o bom tempo como um meia atacante. Nem aberto pela direita ele pode ser escalado, porque ele não tem vocação de drible para o fundo, não tem. Ele é um jogador de toque, de rapidez. Dribla, claro que dribla.
Mas a característica principal dele é a velocidade e toque rápido. Ele não vai ao fundo para fazer jogada de ultrapassagem. Pode até fazer, vai. Mas ele não faz isso. Então, se você quiser um bom tempo no time, e eu acho que isso é algo que os treinadores deveriam fazer, é melhorar a marcação dele. Para que ele pudesse entrar, por exemplo, jogar no lugar do Schmidt, do Rincon ou do Zé Rafael. O Zé Rafael não jogou nada, gente. Nada contra o Mirassol, nada ontem. Mas eu não tiraria o Zé Rafael desse time de jeito nenhum. Eu não tiro. Eu não tiro. Você pode fazer o meio campo com o Zé Rafael e Gustavo e o Gabriel Bom Tempo. Por que não? Já pensou que legal? Você tem um jogo difícil, você pode colocar Rincon, Zé Rafael, Bom Tempo. Você pode fazer o losango. Aí em cima o Neymar e 2 atacantes. O Cavaleiro, por exemplo, e o Roleza. Se o Roleza continuar nessa nhaca que ele tá, você tira e coloca outro cara. Põe o Barreal. O Barreal faz gol. O Barreal é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. 4 gols. O Santos é um dos piores ataques do campeonato. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Santos só tem 13 gols. Eu falei para vocês ontem. Eu falei no vídeo de ontem. O Santos só não tem menos gols do que o Juventude e do que o Sport. Os dois times também estão na zona do rebaixamento. Então precisa dar um jeito. O Barreal vai sair? Não. Ele faz gol. O Santos precisa fazer gol. Fazer gol. E outra coisa, gente. Igor Vinícius, Tiquinho, esses 2 jogadores para mim tem que ser titulares. Não dá. Ontem foi um crime o que o Kleber Xavier fez. Colocou o Luca Meireles naquele jogo que não tinha nada a ver com o perfil dele de jogador. Nada a ver. Aquele jogo era jogo pro Tiquinho. Mas o estagiário não conseguiu ver isso lá do banco. E nem o auxiliar dele, o Matheus Bach, nenhum dos 2. E tinha mais um auxiliar também. 3, para não enxergar nada. Que a gente, que não é especialista, que especialista a gente é, mas a gente não é técnico de profissão, a gente viu. Na arquibancada as pessoas perceberam, nós como jornalistas percebemos, mas os 3 profissionais que são remunerados para isso não perceberam. Colocaram em campo o Luca Meireles, porque ele está treinando bem. E daí? Treinar é uma coisa, jogo é outro. Treino é uma situação, jogo é outra situação. A situação do jogo ontem pedia a entrada do Tiquinho. Ele colocou o Luca Meireles. Entendeu? E outra coisa, gente, Igor Vinícius, não dá mais para... O Santos improvisou o Escobar no momento que ele não tinha lateral, agora ele tem um lateral. Ele tem o Igor Vinícius. O senhor, mas ele foi mal contra o Mirassol, tá? Pera um pouquinho, mas então me diz quem foi bem contra o Mirassol. O Brasão, tá? Só ele. Só ele. O Neymar pra mim também não foi bom. Então bota o Igor Vinícius pra jogar, gente. Dá sequência pra ele. Dá entrosamento pra ele. Dá confiança pra ele. Ele é lateral direito. Sabe o que eu fiquei sabendo hoje? Vou contar pra vocês. O Crespo voltou pro São Paulo, vocês viram. É o técnico. Ele foi campeão com o São Paulo. Paulista, e o lateral direito dele era o Igor Vinícius. E o São Paulo joga com 3 zagueiros com ele. 3 zagueiros. Jogava também com o Zubeldia, mas mais agora zagueiros mesmo, né? E ele quer um ala. E ele lamentou muito a saída do Igor Vinícius. Uma fonte que eu tenho dentro do São Paulo contou para mim. O Crespo lamentou muito a saída do Igor Vinícius. Então vamos deixar esse menino jogar. Então vamos botar ele na direita e na esquerda. Na minha opinião, joga o Escobar. O Souza, o que é que eu faço? Eu também acho. Jogador que tem um potencial de crescimento gigantesco. Gigantesco. Você pode formar 3 zagueiros com o Escobar por dentro, o Souza na esquerda, para atacar bastante, já que você não tem atacantes ali pela beirada, mas você tem o Cavaleiro, mas ele se movimenta bastante. Dá para fazer alguma coisa. O fato é que o Igor Vinícius não pode ficar de fora. É preciso dar oportunidade para esse menino. É preciso dar sequência de jogo para esse menino. É preciso. Não pode boicotar do jeito que esse técnico está fazendo. Tá? Para finalizar, gente. Para finalizar. Zagueiro. Eu fiquei olhando aqui para ver se o Santos... Perguntei para essa pessoa. E o zagueiro? Zagueiro. Nada. Não, para finalizar, não. Tem mais uma coisinha para falar para vocês. Nada de zagueiro por enquanto. Tá? Perguntei para essa mesma pessoa, e o Kleber Xavier? Sormani, esquece, a direção do Santos não vai trocar o técnico agora, não vai. Aliás, é intenção da direção do Santos, essa pessoa me disse, que o Kleber Xavier vá até o final do contrato dele, ou seja, até o final do ano. Aí eu falei para ele, legal, hein? Ele for para a Série B, como é que fica? Porque é assim que começa. Falta um turno ainda pela frente, mais 4 jogos. É assim que começa. O rebaixado começa assim.
Ah, falta um turno. Ah, falta não sei o quê. Ah, não sei o que lá. Ah, o elenco é bom. Ah, não sei o quê. Aí a hora que você percebe, a água tá aqui, ó. Quase que no nariz. Quase que no nariz. Já disse ontem e repito hoje. Tem que trocar o técnico. Tem que ir atrás do Vojvoda. Agora. Porque lá na frente, na metade do segundo turno, ele não vem. Agora, faltando um turno inteiro, mais 4 partidas desse turno, ele pode vir. Agora ele pode vir. Lá pra frente, eu duvido. Entendeu? Gente, é isso aí então. Santos e Vasco vai ser dia 16 ou 17 de agosto no Morumbi. O Santos entrou com protesto na CBF contra esse pênalti escandaloso que não foi marcado e nem sequer olhado pela arbitragem. Neymar se manifestou a respeito do episódio de ontem. Cavalheiro apareceu no vídeo, no bid. Guilherme tá fora. Rincon volta. E a questão aí dos jogadores Bom Tempo, Tiquinho, Igor Vinícius, zagueiro, e a situação do Kleber Xavier, que eu acabei de... Kleber Xavier, que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tá bom? A gente volta a se falar se aparecer alguma coisa importante. Até.